Olá, eu quero contar para vocês como foi que eu descobri que eu sou intolerante à lactose. Fica comigo até o final do vídeo. Primeiro, eu quero dizer como foi que eu descobri que eu era intolerante à lactose. Qual o exame que eu fiz? Eu fiz um exame que eu tinha que ficar de jejum. No dia seguinte fui para o laboratório e lá eles coletaram meu sangue e a duração desse exame demora 2 horas para poder fazer. Então eles coletam seu sangue, você toma um líquido concentrado de lactose e aí a cada meia hora a enfermeira vem e coleta o sangue novamente para poder fazer aquela curva de glicemia para saber o seu resultado, tá bom? Quando saiu o resultado, ele deu que eu era, infelizmente, intolerante à lactose. Eu fiquei um pouco espantada, porque eu nunca imaginei que eu era intolerante à lactose. Eu nunca imaginei que eu sofri 30 anos de dores e vários outros sintomas por causa de uma lactose, que era só evitar. O que me surpreendeu mais ainda, sabe o que foi? Que não era todos os médicos que sabiam ler o resultado. Eu bati o olho e li o resultado porque eu estou acostumada a trabalhar com isso. Só que o endócrino ele deveria ser acostumado a trabalhar com isso também. Então, o que, que acontece? Eu passei em 2 tipos de médico, no particular e no público. O público que me solicitou esse teste de intolerância à lactose não foi o particular, tá? Só que como ia demorar muito o retorno da consulta do público, eu fui no particular, eu passei mais ou menos uns 3, 4 médicos por aí. Todos eles disseram que eu não era intolerante à lactose. Pois bem, 2 me chamaram muita atenção desses médicos. Eu perguntei para ele assim, doutor, fala para mim como que é que lê esse exame? Aí ele pegou, olhou para o exame, depois quando ele finalizou a consulta, ele me levou até a porta, e aí ele pegou na minha mão e falou assim, até a próxima, e não esquece de evitar a lactose porque você é intolerante. Bem no finalzinho da consulta. Não tinha nem como eu questionar mais, porque ele já estava aí, a gente tem que, porque por mais que seja particular, a gente demora tanto para ser atendido nesses planos de saúde, que eu falei assim, eu fiquei chocada e fui embora, tá? Uma outra situação que eu ainda estava passando muito mal e fui no médico nesse mesmo hospital, que é um hospital do próprio plano de saúde. Chegando lá, eu entreguei o resultado para a médica, porque eu fiquei preocupada que ela me desse algum tipo de medicação que contém lactose e piorasse mais ainda a minha situação. Quando ela pegou o meu resultado, ela falou assim, ai, que bom que você não é diabética. Eu falei assim, eu não sou mesmo, né? Aí ela falou assim, esse aqui é um teste para saber se você é diabético. Eu falei assim, não, querida, esse aqui é um teste para saber se eu sou intolerante à lactose. E aí eu peguei e mostrei para ela aqui, ó, teste de intolerância à lactose. Ela queria teimar comigo que não era aquilo. Pois bem, eu saí do médico da consulta, não dei valor nenhum mais para aquela consulta e eu literalmente cancelei aquele plano de saúde. Que hoje nem vem ao caso falar qual é, mas infelizmente não dava para continuar, né? Colocaram um monte de médico que não sabe nem o que está fazendo lá dentro. Quais os sintomas que eu sentia eu tenho intolerância à lactose porque é uma coisa que não tem cura. Distensão abdominal, diarreia, vômito, dor de cabeça, intestino preso, intestino solto, inchaço no olho, coceira na pele. Tava muito forte a minha intolerância porque eu acabei consumindo muitos anos sem poder estar consumindo. O médico diversas vezes depois de adulta, porque quando eu era criança, a minha mãe não chegou a me levar no médico para saber se eu era intolerante à lactose. Então, depois de adulta, foi diversas vezes. E toda vez que eu ia, eles falavam para mim que o meu problema era gases. Então, eles mandavam diretamente para casa, tá? Chegou ao ponto que eu estava com diarreia, vômito, diarreia com sangue, nas fezes, muco e dor de cabeça. Não sentia vontade de comer nada. Eu fiquei um dia, acho que 2 dias e meio sem comer. Eu fiz um exame de sangue e constou que minha glicemia estava 180, estava muito alta minha glicemia. E a minha febre muito alta também, e eu não sabia o que eu tinha, e os médicos também muito menos sabiam o que eu tinha, né? Foi aí que eles solicitaram que eu fizesse uma abdominal total, descobriram que eu estava com pedra na vesícula, e eles identificaram que todo aquele meu problema seria a vesícula, não tinha nada a ver com lactose, não tinha nada a ver com algum outro problema, que isso daí serve para outro vídeo, como foi que eu tive minha vesícula, né? Nossa, Nude, quanta coisa aconteceu com você. Pois bem, isso é legal de vocês saber que a gente passa pela mesma coisa que vocês passam, entendeu? E é importante a gente poder identificar toda essa situação para poder sempre melhorar.
Os meus constrangimentos de pequena, o meus constrangimento que eu sofri foi quando eu era pequena, eu sentia muita dor abdominal e a minha mãe achava que eu não queria ir para a escola e ela falava para mim tomar um copo de leite que passava e pelo contrário piorava. Quando eu comecei a namorar, todo final de semana eu ia almoçar na casa do meu namorado e aí eles faziam bolo de chocolate com cobertura de chocolate, aquele bolo maravilhoso de sobremesa e eu comia e passava mal. Só que quando eu comia e passava mal, o que eu sentia, eu nunca fui reclamar de dor, mas eu ficava muito enjoada, muito enjoada, muito enjoada. Chegou um ponto de o meu sogro bater na porta da minha casa, me levar para o hospital, para o laboratório, fazer um teste de gravidez, porque ele achava que aquele enjoo todo era uma gravidez. E o namoro acabou. Não preciso nem falar o fim dessa história, né? E era apenas intolerância à lactose, que eu ainda não tinha descoberto o que era. Eu descobri em novembro de 2017 que eu era intolerante à lactose. Então, 30 anos aí eu já estava com intolerância à lactose, né? Eu queria mostrar pra vocês o tanto de exame que eu fiz em 2017. Olha isso, gente. Porque a médica achava que eu tinha câncer de intestino. Então, o que eu fiz colonoscopia com biópsia, endoscopia com biópsia. Eu fiz um exame de tomar um líquido para poder ver como que estava a minha digestão, exame de sangue, exame de fezes, exame de urina. O meu intestino ele ainda não está 100% recuperado, mas está muito melhor do que estava antes. Se quiser saber um pouco mais sobre a alimentação, o que eu troquei, o que eu tirei da minha dieta, quais os alimentos que eu substituí, os tipos de receita que você pode trocar com queijo, leite, derivados que contêm lactose pelo alimento que não contém lactose, deixa no comentário que eu gravo um vídeo para vocês, tá bom? Muito obrigada, essa foi minha experiência de como eu descobri que eu sou intolerante à lactose. E agora, diga aí, e você, como descobriu que você é intolerante à lactose? Deixa nos comentários. Um beijão, até o próximo vídeo.